Bom dia, hoje é o dia de uma grande festa, a festa da Transfiguração, a festa do Monte Tabor. E eu tenho a alegria de estar aqui na nossa casa, justamente em Belém, no Monte Tabor, para viver juntos com nossos irmãos essa grande festa da contemplação do Verbo. Hoje o Senhor vai nos levar ao monte do seu coração e nós vamos poder ver só Ele. É bonito quando a alma começa a adentrar nos mistérios da contemplação e que tudo o resto é como se fosse fumaça, porque o nosso coração está centrado em Deus. Quando fomos na Terra Santa também é bonito podermos contemplar no lugar onde aconteceu esse mesmo episódio da Transfiguração e de estar a sós com Jesus. Hoje, através dessa Lexio Divina, quero acolher a todos os irmãos e irmãs que cada dia se exercitam com esse exercício da Transfiguração, apagar tudo que movimenta, tudo que pode nos roubar a atenção do essencial e ficar a sós com Jesus, a sós com o Verbo, para escutá-lo, para adentrar nos seus mistérios, para adentrar na sua vontade. Então acolho a todos e de modo particular todos os nossos irmãos que moram aqui em Belém, nessa bonita casa que nos foi confiada pela Arquidiocese, para que se torne um lugar de contemplação, um lugar onde milhares de pessoas encontram nosso Senhor, onde milhares de pessoas já fizeram retiros, já fizeram anos sabáticos, já fizeram tantas experiências do bom Deus. E também o lugar onde tantas vezes os nossos bispos se reúnem, os nossos padres se reúnem, tantos religiosos que fazem retiro. E nós queremos continuar ainda meditando justamente sobre o sacerdócio nesses dias, para que possamos dar graças pela grande maravilha que é ter sacerdotes, que é ter bispos que cuidam da igreja e que dão a vida por esse encontro que um dia transformou também as suas vidas. Se você perguntar por que uma pessoa é padre, porque um dia ela viveu uma experiência de transfiguração. Um dia o amor de Jesus foi o amor que se tornou mais forte dos seus corações. Foi como uma estrela numa noite que veio se tornar fulgurante e tudo o resto perdeu o brilho face à grande estrela que é Deus em nossos corações. Então vamos abrir a palavra de Deus. Hoje, como primeira leitura, a igreja nos dá duas opções de leitura. Eu vou meditar com vocês as duas. A primeira, Daniel 7, 9 a 10, 13 a 14. Daniel 7, 9 a 10, 13 a 14. Eu continuava contemplando, diz Daniel, quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve e os seus cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o poder, a honra e o reino, e a todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Que bonita essa profecia de um homem que permanece na contemplação. Hoje devemos pedir essa graça a Daniel, essa graça de permanecer. Eu continuava contemplando. Mesmo quando terminamos os momentos da Lexio ou os momentos de adoração, continuar a contemplar Deus no nosso coração. O que é o olhar contemplativo? É um olhar que permanece em Deus e que em todas as coisas descobre Deus, descobre aquilo que Deus quer nos falar. Através de um passarinho que voa, ele vê Deus, através de um mendigo na rua, ele vê Deus, através de um conflito, ele vê Deus, através de uma dificuldade, ele vê Deus. Um olhar contemplativo é um olhar de uma pessoa que continua, que persevera, que se mantém nessa contemplação. E é bonito porque o versículo vai nos dizer, o versículo 9, foi preparado algum trono e um ancião se assentou. Que ancião é esse? A própria presença de Deus. Então, o trono que deve reinar sobre a nossa vida é Deus. Deus é que deve ser esse ancião, esse sábio que reina e que nos faz contemplar, adentrar no seu coração cada vez mais profundo. E versículo 14, muito bonito, todos os povos o adorarão, todos os povos o servirão, todas as nações se prostrarão diante da sua presença. Ele te
todos os povos se unirão e se prostrarão para o servir, para o adorar e para verdadeiramente o amar. Então ele se tornará esse grande Deus no meio de nós, em que todos nós vamos servir esse reino que não passará, esse reino que não será destruído, esse reino que nos tornará a todos fecundos. E a segunda leitura que a igreja nos dá para esse dia é uma leitura muito bonita. Abre a tua Bíblia, 2 Pedro 1, 16 a 19. Muito belo. 2 Pedro 1, 16 a 19. Com efeito, não foi seguindo fábulas sutis, mas por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Anota bem isso. Que nós vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando uma voz vinda da sua glória lhe disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta voz nós a ouvimos quando lhe foi dirigida do céu, ao estarmos com ele no Monte Santo. Olha que bonito, essa passagem que vai fazer referência a essa presença no Monte Santo, que escutou essa voz: este é o meu Filho muito amado, em quem eu me comprazo. E é Ele que nos quer dar essa grande graça. E olha o versículo 19, muito, muito belo, diz assim: temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como uma luz que brilha em lugar escuro. O que é uma palavra profética? O que é a palavra dos profetas? É uma luz que brilha em lugar escuro, até que raia o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Então a palavra profética é a palavra que vai nos fazer atravessar as nossas noites. Há momentos de escuridão, de dor, de angústia, de incertezas, mas a palavra profética é aquela palavra que vai nos fazer esperar até a estrela d'alva, que é o próprio Senhor. Então vamos viver momentos de noite na nossa vida, vamos viver momentos de incerteza, sim, mas também vamos viver momentos de transfiguração, em que vamos ouvir: este é o meu Filho muito amado, escutai. Então escutemos com muita alegria o Senhor que nos fala na intimidade do monte, na intimidade daquele face a face. E é bonito porque quando a gente faz a experiência de subir ao monte, e se você ainda não fez, faz essa experiência. Sobe, 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 sobe. Quando você sobe, você inclina o rosto para cima, porque você quer chegar ao alvo, ao cume da montanha. Mas é bonito porque você não vê a montanha, você vê o céu. Esse exercício de contemplação é o exercício de focar os nossos olhos no céu. E o Salmo 96, 97, que nos é dado hoje para meditar, diz isso mesmo: o Senhor é Rei, que a terra exulte. As ilhas numerosas fiquem alegres, envolvam-no trevas e nuvens, justiça e direito sustentam o seu trono. As montanhas se derretem como a cera frente ao Senhor da terra inteira. O céu proclama a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sublinha bem esse versículo 6. Todos os povos veem a sua glória. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre a terra inteira, o mais elevado sobre todos os céus, sobre todos os deuses. O Senhor quer que a sua glória, a sua beleza, a sua magnificência de Rei, de Deus, de Senhor, seja visto por todos. Não é para uma elite, não é para um pequeno número, não é para um grupo de iluminados, não, é para todos os povos, para todas as almas. Por isso a pressa da evangelização e por isso que eu lhe peço, me ajude com essa campanha dos compêndios. Falta pouco para contemplarmos ainda mais outras pessoas com essa graça. E aqui em Belém tem tantas regiões ribeirinhas, tem tantas pessoas que moram nas ilhas, que têm tanta dificuldade de ter acesso, inclusive à Santa Missa, mas que através da Lectio Divina podem descobrir essa beleza, a beleza da Palavra de Deus. Então façamos esse ato de fé, partilhe conosco dos seus bens para que a gente possa espalhar com amplitude a Palavra de Deus para aqueles que mais precisam. Tantas pessoas que ainda moram em palafitas, tantas pessoas que ainda têm uma vida não construída sobre essa montanha, esse rochedo do encontro com Deus, mas com tantas vidas ainda por transfigurar. E hoje quero
lhe pedir. Abra então agora o seu Evangelho, Mateus 17, que vai falar desse encontro, então, face a face com o nosso Senhor, de 1 a 9, Mateus 17, 1 a 9. 6 dias depois, em que Jesus vai com muita firmeza falar a Pedro, e é impressionante porque Pedro vai ter, num capítulo, vai ter 3 etapas muito fortes. Ele vai dizer, Pedro, tu és Pedro, tu és aquele que eu escolhi, é a ti que eu darei as chaves, mas também ele vai ser repreendido por Jesus, porque Jesus vai dizer, tu me serves de pedra de tropeço, tu te opões aos meus desígnios, afasta-te de mim. E depois, terceira etapa na vida de Pedro, Jesus vai dizer, mas mesmo se tu te opões a mim, mesmo se tu és pedra de tropeço, eu te elegi e tu vais aprender a morrer por mim. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, o encontrará. De fato, o que adiantará ganhar a vida inteira se arruinar a sua própria vida? Então, Pedro vai entrar nessa escola de perder a vida, de se adequar aos pensamentos de Deus. E é nesse contexto que Jesus o toma para o levar à intimidade do Monte Tabor. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e o seu irmão João e o levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse, Senhor, como é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Assim falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com uma sombra e uma voz que saía da nuvem disse, este é o meu filho amado, escutai-o. Em quem me comprazo, escutai-o, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto por terra. E Jesus, chegando perto deles, tocando-os, disse-lhes, levantais, não tenhais medo. E erguendo os olhos, não viram mais ninguém. Jesus só. Ao descerem do Monte Tabor, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Forte essa experiência em que ele vai sacudir Pedro, né? Falando que ele é eleito, mas falando também que Pedro precisa de se converter, porque mesmo se é eleito, ele precisa de conversão, porque muitas vezes os seus pensamentos não são os pensamentos de Cristo, mas Jesus vai como que fazer uma escola intensiva de vida contemplativa, levando esses 3, os mais íntimos ao seu coração, para o Monte Tabor. Esse mistério de erguer os olhos e ver só a Jesus. É um mistério que devemos verdadeiramente pedir, erguer os olhos e ver só a Jesus. Não ver outra coisa nem mais ninguém a não ser Jesus. Então pensamos nessa grande graça e demos graças a Deus pelos nossos sacerdotes, que são esses homens fecundos. Não são homens estéreis, ao contrário, são homens que deixaram uma pequena fecundidade por uma grande fecundidade. São homens também que são testemunhas oculares dos milagres de Jesus. Um sacerdote tem tantas ocasiões de ver com seus próprios olhos, de ver com seus próprios olhos, de ouvir com seus próprios ouvidos, de ver com a sua própria existência tantas vidas transfiguradas. O que uma pessoa chegava, como uma pessoa chegava destruída, desfigurada pelo pecado, completamente abandonada às trevas desse mundo, às falsas ideologias, e que na grande noite da sua existência uma estrela brilhou. E essa estrela, como essa palavra profética, vai gerar uma obra de conversão extraordinária, ao ponto que tudo o resto se apaga. A grande luz, a única luz que nos seduz é Jesus. Então, os sacerdotes são esses homens que, de uma forma muito particular, são os primeiros a testemunhar das maravilhas de Deus. Também os sacerdotes são homens proféticos, homens que dão a vida, homens que se tornam contemplativos, homens que se tornam sacerdotes do coração de Deus. Então, quero de verdade tomar esse tempo para glorificar a Deus
por todos os sacerdotes que passaram nas nossas vidas. Não posso deixar de falar desse grande sacerdote, que foi o Padre Jacques, na nossa comunidade, que hoje no céu continua a nos abençoar. E o Padre Jacques tinha uma frase muito bonita. Ele que era um homem muito enérgico, muito cheio de vontade de servir o Senhor, mas um momento há uma transfiguração justamente na sua vida, e que ele ouve uma pequena voz: deixa o Cordeiro passar à tua frente. E todo o seu ministério é transfigurado, é transformado. Ele que era um homem que queria a justiça, que queria ajudar os pobres, que queria, de repente, ele escuta essa voz: deixa o Cordeiro passar à tua frente. E aí ele se torna um homem espiritual, com o seu ministério completamente renovado. Ele diz que tem um antes e um depois da efusão do Espírito Santo, que houve um padre antes da efusão do Espírito Santo e um padre depois dessa efusão do Espírito Santo. E depois ele se deixou conduzir até a sua passagem para o céu como Cordeiro. Eu tive a graça de estar com ele nos últimos momentos e vi o quanto ele se doou como esse Cordeiro que foi fiel até o fim. Então peçamos essa graça de fidelidade para os nossos sacerdotes, de deixar o Cordeiro passar à nossa frente e de ensinar as pessoas a deixar o Cordeiro passar à sua frente, para que eles de fato sejam o Rei, o Senhor das nossas existências. Hoje, como profeta, como palavra patrística, temos justamente esse texto, esse sermão para o dia da transfiguração de Anastácio, bispo sinaíta, século VII. É bom estarmos aqui. Jesus manifestou a seus discípulos esse mistério do Monte Tabor. Havia andado com eles, falando-lhes a respeito do seu reino e da segunda vinda na glória. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que lhes anunciara sobre o reino. Para que tivessem firme convicção no íntimo do coração e, mediante as realidades presentes, crescem nas futuras, deu-lhes a ver maravilhosamente a divina manifestação do Monte Tabor, imagem prefigurada do reino dos céus. Que bonito, né? Jesus queria que as realidades passageiras não nos tirassem essa certeza, essa convicção íntima das realidades do céu. E o Monte Tabor, então, é essa imagem prefigurada do reino dos céus. Foi como se dissesse: para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade, logo, agora mesmo, eu vos digo, alguns dos que estão aqui não proverão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai. Mostrando o evangelista ser um só, o poder de Cristo com sua vontade, acrescentou: Em seis dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a um monte alto e afastado. E transfigurou-se diante deles o seu reino, o seu rosto brilhou como o sol, as vestes se fizeram alvas como a neve, e eis que apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro, Tiago e João. Queremos hoje, de modo particular, também rezar pelos nossos 3 primeiros sacerdotes, Pedro, Tiago e João. Hoje o Padre Pedro está na nossa casa-mãe, em Palmas, o Padre Tiago aqui na casa de Belém, onde eu estou passando esses dias em visita para ter esse tempo de oração, e também o nosso querido Padre João, que está na África. Então, esses primeiros sacerdotes, primícias de uma nova família de sacerdotes, uma nova geração de sacerdotes missionários consagrados a essa contemplação, consagrados a esse anúncio do reino dos céus que não passa. Muitas vezes nos perguntam por que é que somos vestidos de azul, justamente para anunciar o reino dos céus, a vida eterna. É também a cor da Virgem Maria, a mãe, o útero que deu ao mundo o Verbo, então somos chamados a ser marianos, a ter um coração que dá ao mundo o Verbo, mas, sobretudo, anunciarmos de verdade essa vida eterna que não passa. São estas as maravilhas da presente solenidade, este o mistério de salvação para nós, que agora se cumpriu no monte. Ao mesmo tempo, congregam-nos agora a morte e a festa de Cristo. Para penetrarmos junto àqueles escolhidos, dentro de discípulos, inspirados por Deus na profundeza desses inefáveis e sagrados mistérios, escutemos a voz divina que do alto do cume da montanha nos chama insistentemente. Escutemos a voz divina que do alto do cume da montanha nos chama insistentemente. Para lá, cumpre nos apressarmos, ouse dizer, como Jesus, que agora nos céus é o nosso chefe e precursor,
com quem refulgiremos aos olhos espirituais, renovados de certo modo as feições da nossa alma, conformados à sua imagem e à semelhança dele, incessantemente transfigurados, feitos consorte da natureza divina e prontos para as alturas. Olha que bonito. O Monte Tabor, essa experiência da transfiguração, nos prepara a sermos prontos para as alturas. Para lá corramos cheios de ardor e de alegria, entremos na nuvem misteriosa, semelhante a Moisés e a Elias ou a Tiago e a João. Sê tu também como Pedro, arrebatado pela divina visão e aparição, transfigurado por esta linda transfiguração, erguido do mundo, separado da terra. Deixa a carne, abandona a criatura e converte-te para que o Criador, a quem Pedro fora de si disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Sim, Pedro, verdadeiramente é bom para nós estarmos aqui com Jesus e aqui permanecermos pelos séculos. Que pode haver do mais delicioso, do mais profundo, do melhor do que estar com Deus, conformar-se a Ele, encontrar-se na luz. De fato, cada um de nós, tendo Deus em si, transfigurado em sua imagem divina, exclame jubiloso: é bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui, Senhor. Onde tudo é luminoso, onde tudo é gáudio, quer dizer, alegria, onde a felicidade e o júbilo existem, onde no coração tudo é tranquilo, sereno e suave, onde se vê a Cristo Deus, onde Ele junto com o Pai tem sua morada ao entrar e diz: hoje chegou a salvação para esta casa, onde com Cristo estão os tesouros e se acumulam os bens eternos, onde as primícias e as figuras dos séculos futuros se desenham como espelho. É bom estarmos aqui. E é por isso que lhe desejo um dia muito feliz, esse dia da transfiguração, que desejo também um dia muito feliz aos nossos queridos padres, que receberam esse nome da sua vida consagrada, Pedro, Tiago e João, para nos lembrarem que não são mais eles que vivem, mas é Cristo que vive neles. E é esse o mistério de um sacerdote, não é mais ele nem as suas vontades que vive, mas é Cristo que agora vive, que governa, que o transfigura e que através da sua existência transfigurada irradia para o mundo inteiro. Durante todo esse dia queremos lhe fazer companhia e sobretudo ajudá-lo a entrar cada vez mais na intimidade do Verbo. E hoje, de uma forma muito bonita, temos todos os programas da nossa grade, que você já conhece, o Santo Rosário, os discípulos missionários, um programa muito bonito, o Percurso da Misericórdia, a adoração eucarística, a Santa Missa, hoje diretamente da nossa Casa Mãe, quinta-feira é dia de unidade, então fazemos sempre essa unidade com o nosso fundador, com a Casa Mãe, e também hoje, como essa primeira quinta-feira do mês, sempre temos a Palavra do Fundador, que é esse texto muito bonito que você pode ter dentro do seu compêndio e que você pode ter acesso. Se você ainda não tem o seu compêndio, adquira, porque dentro dele não tem só o seu livro que você escreve anotando as palavras mais fortes da sua oração, mas tem também um livro inteiro sobre a graça do acompanhamento espiritual. E hoje, nessa primeira quinta-feira do mês, é o próprio Diácono Jorge que vai nos dar esse ensino com essa palavra que vai orientar toda a nossa vida de comunidade, de família espiritual ao longo desse mês. E terminemos o dia adorando Nosso Senhor, como Pedro, Tiago e João fizeram no Monte Tabor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde unidos a Ele e uns aos outros. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.